O Senhor não se esquece do clamor dos seus filhos. O salmo de hoje, ele é uma oração de um povo angustiado, de um povo bastante triste, porque se encontra numa situação bastante difícil. Um povo que se encontra longe de suas terras, não podendo celebrar. Um povo que sofre as humilhações por estar num ambiente estrangeiro. E um povo que elevam as suas orações ao alto, pedindo ao Senhor o clamor, pedindo ao Senhor que o consolo, a esperança, que venha em auxílio, para que não deixe este povo perecer. Ainda que demore a ação de Deus, mas esse povo não se cansa de erguer um clamor ao alto, pedindo ao Senhor que venha em seu auxílio. Assim, amados irmãos e irmãs, para alimentar nossa vida espiritual e também de todas as pessoas que ouvem a palavra de Deus neste dia, de modo especial este salmo, para que nós possamos compreender que diante das nossas dificuldades, diante das nossas lutas, diante dos pedidos que fazemos a Deus, do sofrimento que passamos, e muitas vezes no coração para um sentimento de que foi abandonado por Deus, que Deus não está olhando, tem rezado, tem sofrido, tem chorado, mas parece que a graça não está acontecendo e não se vê esta graça acontecendo. Então pode levar este irmão, esta irmã, a uma murmuração, no sentido de se irar contra Deus, ficar com raiva de Deus, né? Ou pode levar esse irmão e essa irmã a uma grande humilhação. Humilhação no sentido assim dela se rebaixar, dela pedir o clamor ao Senhor, pedir a misericórdia, não deixar que a murmuração tome conta do seu coração. Mas, com todo o seu sofrimento, com tudo aquilo que aperta o seu coração, fazer uma oração ao Senhor e pedir ao Senhor: Senhor, vinde meu auxílio. Senhor, socorre-me. Senhor, olha as preces que eu elevo. E assim como no Salmo, poder dizer ao Senhor para vir em auxílio. Ó Senhor, por que ficais assim tão longe, diz o salmista? E no tempo da aflição vos escondeis, enquanto o pecador se ensoberbece, o pobre sofre e cai no laço do malvado. Então, questionamentos que nós fazemos nas nossas orações diante de Deus, mas não com espírito de revolta, não com o espírito de querer culpar a Deus pelo sofrimento, mas mostrando a dor do coração. O momento da oração é onde nós nos colocamos verdadeiramente diante de Deus. E nas nossas lutas, nas nossas dores, dos nossos sofrimentos, nas situações que nós ficamos tão desesperados, tão angustiados, precisamos usar da oração com palavras próprias que saem desta alma angustiada, deste coração apertado. Então essa oração, ela será um grande clamor ao Senhor, uma oração verdadeira, uma oração de intimidade. Rezar com a dor, rezar com o sofrimento, apresentando ao Senhor aquela graça que precisa acontecer na sua vida, precisa acontecer na vida de alguém que você está rezando, intercedendo, ou que você está sofrendo por ver aquela pessoa sofrer, seja no estado muito grave de enfermidade física, ou seja no estado muito grave de enfermidade espiritual. O irmão e a irmã que está distante de Deus, que está num caminho muito ruim, que você que conhece a Deus, conhece a palavra de Deus, sabe que não é nada bom para esta pessoa, e você já orientou, já corrigiu, já tentou mostrar ali o caminho de Deus, mas não tem ainda ouvidos da pessoa, ela não quer vir para o caminho de Deus, e sempre se afundando cada vez mais longe de Deus, e aí você sofre por isso, mas ainda assim você não se cansa de rezar, não se cansa de interceder, pedindo que, algum momento, este coração que está distante de Deus, possa ter alguma abertura, alguma brecha, e nesta pequena abertura, nesta brecha, é o suficiente para Deus então entrar naquele coração e o resgatar novamente para a vida, resgatar novamente para si. Assim, amados irmãos e irmãs, a nossa vida espiritual, nós precisamos sempre usar da palavra de Deus para nós
falarmos com Deus. Os salmos, de modo especial, que são próprias orações de agradecimento, de súplica, de arrependimento, de pedido de perdão, de libertação, de proteção, confiança, consolo, enfim, temos uma riqueza tão grande no livro dos Salmos para poder enriquecer a nossa oração e a nossa vida espiritual. A cada palavra ali, a cada versículo, rezando ali e colocando nossas palavras também, para podermos dar o nosso coração angustiado ao Senhor. A liturgia da palavra de hoje mostra este coração angustiado de um povo que sofre, e aí cada um sabe daquilo que mais traz dor ao seu coração, e essa dor é transformada em oração, apresentada ao Senhor, porque nós sabemos que o Senhor, Ele não despreza um coração arrependido. Sabemos que o Senhor não se esquece do clamor dos aflitos, como é a resposta do Salmo de hoje. Então, não cansar de orar, não cansar de dobrar o seu joelho, ainda que no coração sinta abandonado por Deus ou que Deus não está ouvindo a sua oração. Mas use deste sofrimento, use desta demora para poder enriquecer ainda mais a sua oração. Deus, Ele está olhando, está velando, está cuidando, e no tempo certo, no momento certo, a graça vai ser dada. E diante daqueles que tramam contra nós, que é o evangelho de hoje, os fariseus que sempre estavam próximos de Jesus, tentando tramar, que nós possamos, amados irmãos e irmãs, diante de tudo aquilo que são tramas contra a nossa felicidade, contra a nossa alegria, contra o nosso bem-estar, contra o nosso bem-estar espiritual, enfim, com tudo aquilo que pode trazer algum prejuízo ou dano para nós, não deixar com que isso tome conta do nosso pensamento, não deixar com que isso tome conta das nossas preocupações, mas estar com o Senhor, estar no Senhor, confiante, porque aqueles que tramam o mal, por si só, eles cairão nas suas tramas e eles se perderão. Então basta que nós estejamos intimamente ligados ao Senhor. Na alegria e na tristeza, como no votos, no compromisso, na vida matrimonial, ser fiel ao Senhor a cada instante, apresentar o nosso coração ali na alegria, apresentar o nosso coração no sofrimento, na dor, para que o Senhor possa agir na nossa vida. Nesta Eucaristia, amados irmãos e irmãs, especialmente você que nos acompanha da sua casa, seja qual for a dor que você traz no seu coração, a preocupação, enfim, aquilo que faz o seu coração ficar angustiado, apresente esta angústia ao Senhor. Faça esta oração de um coração angustiado, de um coração que está sofrendo, seja qual for o motivo desta dor, o motivo desse sofrimento, apresente ao Senhor e ofereça a sua dor também como sacrifício. Nós, diante do sofrimento, precisamos sempre recordar, o sofrimento pelo sofrimento, ele não vai trazer nada, a não ser mais dores. Agora, se oferecermos o nosso sofrimento, oferecermos para um bem maior, para uma graça, então esse sofrimento vai trazer um fruto muito bom para nós. Então ofereçamos também os nossos sofrimentos, para que seja reparação por nossos pecados, possa ser reparação pelos pecados da nossa família, graças, bênçãos para as pessoas que nós iremos então apresentar diante deste sacrifício. Que Deus assim nos conceda um coração que sempre agrade ao Senhor, que sempre recorre ao Senhor, que foge da murmuração, mas usa da dor para poder apresentar uma oração que seja sincera ao nosso Senhor. E Ele que ouve a nossa oração, Ele não esquece do clamor dos aflitos, Ele não esquece do clamor dos seus filhos. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.